Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal do Citologia Exponencial. Hoje nós iremos falar de um tema simples, mas que muitas pessoas ainda erram, sejam ela iniciante, seja ela uma pessoa mais experiente. E especificamente nós iremos falar de qual o aumento, em qual objetiva você deve utilizar para fazer o citoescrutínio, ou seja, aquele rastreio rápido na busca das atipias, e qual é a melhor objetivo, qual é o melhor tamanho que você deve utilizar para identificar e caracterizar os critérios achados para você poder fechar o seu diagnóstico. Então, primeira coisa, por exemplo, você está fazendo aqui o seu citoescrutínio, tá? A gente vai tratar de vídeo especificamente no canal em relação a isso. O primeiro erro é você não começar pela objetiva de 10. Você sempre começa com a objetiva de 10. Nunca use a objetiva de 4, de 5 ou de 2, chamada também lupa. Nunca utilize. Se você não tem familiaridade com o microscópio, nós temos vídeos explicando como funciona o microscópio, quais são as objetivas. Todo esse material mais básico está presente de uma forma muito didática, muito simples. Tá? Essa é a primeira questão. Sempre escrutínio, sempre busque, faça essa busca rápida, que é a primeira etapa, né? O primeiro passo no diagnóstico aí das lesões, das atipias e do câncer. Tá? Sempre com a objetiva de 10 vezes. Não existe exceção para isso. Sempre. E o segundo passo, a segunda dica seria: você só aumenta, seja na de 20 ou na de 40. Outra coisa, não se utiliza de 100, tá? Objetiva de 100 nem com imersão. Tá? Geralmente o pessoal utiliza de 100 para ver flora, tá? Mas aí nos nossos vídeos de flora você vai com segurança identificar a flora no máximo na de 40, né, que é a recomendada. Tá? Então não se utiliza de 100 também. A segunda etapa é você só dar o zoom, vamos assim dizer, dar o maior aumento, no caso aí pode ser na de 20 ou na de 40, que nós iremos apresentar na de 40, quando você já tiver identificado ou a célula ou a área com atipia. Atipia onde? Ou a área de interesse, né, aquilo que chama atenção, mas normalmente atipia. Atipia em núcleo. Então você está aqui passando, opa, parou. Okay? Na de 10. E aí você vem, no caso aqui nós iremos apresentar com a de 40, e dar o maior aumento, porque aí, no caso aqui nós temos no centro da imagem um núcleo com um volume aumentado, um pouco de regularidade de membrana, então realmente é um núcleo atípico, tá? Em uma célula atípica, no caso aí com citoplasma escasso, mas o fato é que essa caracterização, esse refinamento do critério, você só deve fazer com a objetiva de 20 e preferencialmente a de 40. Tá? Isso tem muitas explicações. O primeiro erro mais comum que as pessoas cometem é na hora que elas vão caracterizar, elas querem dar diagnóstico de baixo grau, alto grau, exclusivamente no menor aumento. Tá? E às vezes você olha uma situação atípica, que pelo nosso curso é tudo aquilo que não é típico e está em núcleo, e você está simplesmente, quando dá o maior aumento, era um núcleo por cima do outro, que chama sobreposição celular. Isso é muito comum nas citologias, nos esfregaços de citologia, sobretudo cérvico-vaginal de tipo convencional. Então você sempre deve dar o maior aumento para descrever os achados citológicos e ter elementos para o diagnóstico final. Então, repetindo, o citoescrutínio, que é a busca, tá? É mais ou menos isso daqui que a gente faz, ele sempre deve ser feito no menor aumento. Quando você olha uma célula, um grupo atípico que está no núcleo, como foi o caso aqui, você para e não se afoba, tá? Você pode ceder a um impulso de já querer dar diagnóstico aqui. Nessa visão semi-panorâmica, você olha o quê? Número de células, olha o entorno, olha um pouco do citoplasma, porém é necessário, é imperativo que você utilize a objetiva de 40. E aqui no caso, nós estamos utilizando a objetiva de 40, nós apreciamos melhor
aí no caso as características nucleares. De uma forma resumida, nós temos núcleos atípicos, núcleos hipercromáticos mais escuros, com variação de tamanho e de forma, alguns com as bordas bem irregulares, em vários grupamentos celulares. Aqui nós temos alguns diagnósticos, né? Nós temos alguns espectros de baixo grau, alguns critérios até, dependendo do critério que você utiliza, até para alto grau. Mas o fato é que nós não iremos adentrar em critérios diagnósticos neste momento, apenas mostrando que o diagnóstico final ele deve ser feito sempre com o objetivo de 40. Tá? Então, se você utilizar essas duas dicas simples como rotina no seu cotidiano, é absolutamente certo que você vai estar evitando grande parte dos erros em citologia céfico-vaginal. Então, se você gostou desse vídeo, você pode curtir, comentar, compartilhar com seus colegas e amigos e se inscrever nesse canal para mais conteúdo. Muito obrigado e até o próximo.